Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, no canal do YouTube, na tela inicial do bocnews.com. E se você quiser apenas ouvir o programa, tem a versão lá também com áudio apenas, no canal de áudio do BocNews, que é a nossa rádio online, tá certo? Então, você tem aí 4 alternativas. Tem o aplicativo do BocNews também, acessa lá, dá para você acompanhar o programa de várias formas. Hoje, nós vamos falar sobre Copa do Brasil, porque o Santos joga mais tarde, 7h15, contra a Juazeirense na Vila Belmiro, a partida de volta semana que vem lá na Bahia. E hoje aqui em Santos, né, tempo virou, ontem estava aquele noroeste, aquele tempo seco, né, quente, hoje chovendo. Vai tornar o gramado da Vila Belmiro mais escorregadio, aquele jogo perigoso, né, para os dois times, né, mas principalmente para quem pretende atacar e construir, né, para quem destrói é sempre um pouco mais fácil, mas também não é desculpa não para o Santos não conseguir o resultado que faltou contra o Atlético Goianiense, né, pelo amor de Deus. O Santos precisa vencer bem para ganhar um pouco de tranquilidade antes da partida contra a Chapecoense pelo Brasileiro e contra a própria Juazeirense no próximo meio de semana, na volta da Copa do Brasil. Um Santos que vai ser diferente, com o meio de campo sem um volante de ofício, porque o Alisson está afastado, finalizando a sua negociação com o time da Arábia Saudita, o Caio Jorge da mesma forma. Então o Marcos Guilherme vai voltar a ser centroavante neste time. O bom é que o Bruno Marques foi relacionado para o banco de reservas. Aliás, muita gente não entendeu, né, o que eu disse no vídeo do Canal 10 ontem. Eu não estou dizendo que o Bruno Marques ele é a salvação da lavoura para o time titular do Santos, mas você tem que ter o jogador alto, o cara para, numa necessidade na segunda etapa, a bola que o Santos põe na área toda hora, né, subir de cabeça, fazer um gol ali, né, com a característica dele. Então é importante sim a presença dele no banco de reservas. E o meio de campo, como eu disse, sem o Alisson, sem o Camacho também, que não pode jogar a Copa do Brasil. Então o Diniz, ao invés de tentar ali o Ivonei, por exemplo, né, que é da posição, ou o Vinícius Balieiro, vai de Jean Mota, Gabriel Pirani e Sanches. Muito provavelmente essa foi a escalação prévia trazida pela Gazeta Esportiva, pelo Lucas Mussetti. A gente sempre dá o crédito da informação aqui. Então, vamos ver se vai ser esse time mesmo. E nós, portanto, vamos conversar bastante sobre esta partida de hoje e a perspectiva futura do Santos. Ainda tem essa novela, como eu já disse, do Caio Jorge. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta quarta-feira chuvosa aqui comigo, a dupla de cabeludos, um cabeludo a seco e outro cabeludo a gel, né, ou molhado, né, o nosso Vitor de Andrade, o curioso do futebol, ele que não sabe o que é dormir já faz alguns dias, está na maratona olímpica. Eu sei que ele assistiu o jogo do Brasil lá contra a Arábia Saudita, e daqui a pouco o Vitor traz o nosso giro olímpico, né? Para a gente começar o programa, antes de falar de futebol, teremos o nosso giro olímpico com o Vitor de Andrade, o curioso do futebol. E também outro que, não menos curioso e com uma memória de elefante, o meu amigo Vladimir Bianchini, da ESPN Brasil, dos canais Disney, me falou que também está aí numa jornada olímpica, né? Acompanhando as modalidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a participação das equipes brasileiras, portanto. E o Vlad, que lançou recentemente um livro aí sobre o título do Santo André contra o Flamengo no Maracanã na Copa do Brasil. Estou lendo o livro, né, naquele meu ritmo, né, devagar e sempre. Aliás, eu estou lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, devagar e sempre. E vou saber do Vlad que ele conhece deste time da Juazeirense, adversária do Santos, logo mais. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, seu primeiro destaque, por favor, nos atualize. Aí o Felipe Rey está ali roendo as unhas, que está rolando vôlei, coisa e tal. 2-0 para a Rússia, né? Que coisa. Novidades aí da... E a Rússia está ganhando o terceiro. Tá ganhando o terceiro set, 14-12. É isso aí. Acho Tudo bem? Vai ser difícil hoje. Tudo bem, Vitor? Bom dia, Alex. Atualize a Olimpíada, por favor. Bom dia, Alex. Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos que estão nos acompanhando.
Primeiro começar com o futebol masculino, o Brasil venceu a Arábia Saudita por 3-1. O Brasil até tem bastante volume de jogo, foi assim contra a Costa do Marfim, mas finaliza pouco, erra bastante o último passe, desperdiça muitas chances. Mas hoje, ao contrário de domingo, né? Domingo o Brasil jogou com a menos a partida quase toda, o Douglas Luiz foi expulso, mas hoje conseguiu fazer o resultado, passou em primeiro do grupo D e vai enfrentar o Egito nas quartas de final. O Brasil caiu numa... Eu até vejo uma chave mais fácil, porque nas outras quartas tem México e Coreia do Sul, então se o Brasil passar pelo Egito, enfrenta México e Coreia do Sul. Do outro lado você tem Espanha, você tem o Japão, que é o time da casa, que é a única seleção com 100% de aproveitamento nessa primeira fase, ganhou todos os jogos. Então Brasil e Egito jogam no sábado, 7 da manhã, né, 19 horas no horário japonês, em Saitama. Então o Brasil está nas quartas, também está nas quartas do futebol feminino, enfrenta o Canadá na sexta-feira. O Brasil passou em segundo do seu grupo, ganhou 2 empates. Campanha do feminino e do masculino são parecidas, né? 2 vitórias e 1 empate até o momento. Só que como a Holanda também fez 7 pontos no grupo do Brasil no feminino e tinha mais saldo de gols, a Holanda meteu 10-3 na Zâmbia, 7-2 na China, então foi para as quartas com um saldo maior. Então essas são as informações do futebol e esse dia olímpico do Brasil foi um pouco decepcionante, né? Talvez o grande nome foi a seleção de futebol masculino, que conseguiu se classificar, mas você teve o Hugo Calderano caindo nas quartas do tênis de mesa. Já era a melhor campanha da história brasileira no tênis de mesa, mas ele era o favorito contra o alemão e acabou caindo. O Brasil está perdendo agora no vôlei masculino. A dupla feminina, Rebeca e Ana Patrícia perderam também no vôlei de praia feminino. Então hoje o Brasil não teve um dia tão bom, não teve medalhas. Nós vamos esperar amanhã para ver como é que vai acontecer com as equipes brasileiras ao longo do dia. Muito bem, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, com o seu primeiro destaque. Vamos até a capital paulista, deve estar um frio de rachar o coco lá. Aqui está o quê? 16 graus? Lá em São Paulo não sei quanto é que deve estar, mas quando eu ia para São Paulo passava um frio do cão lá. Lá no ABC deve estar pior ainda, hein, o Vladimir Bianchini. Olímpico Vladimir Bianchini, bom dia. Bom dia, Alex. Um grande abraço para você, para o Vitor, todo mundo ligado aqui no Esporte em Destaque. A temperatura do ABC geralmente é um pouquinho mais baixa do que em relação à capital. Eu estou em São Paulo, então eu não estou sofrendo tanto com o frio. Como eu estou em home office e não saí de casa até o momento, eu ainda não senti, Alex, como que está a temperatura lá fora. Minha esposa, que já saiu para ir trabalhar, falou que a situação está bem complicada. Durante a noite até a luz acabou aqui em casa por causa da chuva. Foi bem difícil, eu tive que acordar na madrugada para desligar tudo depois. Mas segue o barco, né? Eu estou tentando acompanhar a Olimpíada na medida do possível, principalmente à noite e de manhã. Estou tentando usar a madrugada para dormir. Não estou acompanhando, por enquanto, os esportes olímpicos da madrugada. Muito bem. Ô Vlad, daqui a pouco você vai falar pra gente o que você conhece dessa juazeirense aí, mas o Felipe Rey também já me passou aqui alguns detalhes. Copa do Brasil, ela tem umas histórias, né, ô Vlad? O Vitor também pode contar, antes da gente ir pro break rapidinho. Dá para fazer outro livro, né, Vlad? As zebras da Copa do Brasil. Aliás, você fez um livro com aquela que talvez seja... Não fique bravo, hein, que eu vou falar que o Santo André é zebra. Não fico bravo. Não fique bravo. Mas talvez tenha sido o resultado mais inesperado da história da Copa do Brasil. Uma coisa é você ser eliminado pelo CSA numa quarta de final, pelo CRB, o Ceará chegar na final e coisa e tal. Mas, perder do Santo André na final da Copa do Brasil, o Flamengo, o possante Flamengo, lá, Maracanã lotado. A Copa do Brasil tem essas coisas, né? Resultados, às vezes, inesperados, né, Vlad? Tem, isso é uma coisa histórica, né, Alex? Se você analisar, Criciúma campeão da Copa do Brasil em 91, era um time de Série B. A gente viu o Juventude ganhar uma Copa do Brasil. A gente viu também o 15 de Campo Bom, que era um time que não tinha divisão nacional em 2004. Chegar numa semifinal, eliminar o Vasco em pleno São Januário. A gente lembra do Baraunas, do Cícero Ramalho, que eliminou o Vasco também em pleno São Januário. Tem o Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2005.
E o Santo André, que na minha opinião é o título mais inesperado de todos da história da competição. Não só pelo Santo André em si, mas por toda a circunstância que foi criada. O Santo André eliminou 4 campeões brasileiros, Alex, jogando praticamente todas as fases fora de casa, todas, né, a decisão, e o Santo André não pôde jogar nem a semifinal nem a final no seu estádio. Então foi muito mais difícil do que, por exemplo, Criciúma, Paulista de Jundiaí ou qualquer outro campeão alternativo da Copa do Brasil. Pois é, a única coisa que eu tenho certeza, meus caros, é que a Juazeirense não será campeã da Copa do Brasil, com todo respeito. Só faltava essa. Para isso ela teria que eliminar o Santos nessa rodada da Copa do Brasil. Então é sempre bom lembrar, e eu fiz essa questão, passei essa questão para o Vlad, porque assim, e nós já tivemos o exemplo do Palmeiras nessa competição, né? É sempre bom abrir o olho, porque assim, o futebol, ele mudou muito. Aqueles times em que você pegava um adversário desconhecido do norte, do nordeste do Brasil, em que o time tinha 3 gordinhos, um subnutrido, não sei o que acontecia, né? Não tem mais. Hoje o nível de organização, pelo menos na parte física, todos os times profissionais, seja de Série C, seja de Série D, né? Os caras, claro, tem uma ou outra exceção, mas enfim, via de regra, são times em que os caras têm preparo físico, correm, né? Disputam. Os técnicos estudam a questão tática e tal. Claro que aí pesa a diferença técnica, mas não esperem jogo fácil não na partida de hoje do Santos contra a Juazeirense. O Vitor de Andrade certamente daqui a pouco vai trazer também alguma informação, porque ele, como o curioso do futebol, faz guia até do campeonato vietnamita, a Série C do campeonato vietnamita. Ele deve ter lá alguma informação também da Juazeirense, adversária do Santos esta noite. Felipe Rei, vamos para o nosso primeiro intervalo? Vamos lá para o nosso primeiro break. Em instantes voltamos já para começar a falar do jogo desta noite, 7h15, Vila Belmiro, Santos e Juazeirense, Copa do Brasil. Voltamos em 1 minuto e 40. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h44. Ah, que susto. Pensei que o Vitor de Andrade tinha sumido. Não, foi e voltou, o curioso do futebol. Vamos falar então do jogo do Santos contra a Juazeirense. O Felipe Rei me mandou aqui assim um briefing sobre a equipe da Bahia. Invicto na Série D, sem perder nenhum jogo. Se está invicto, não perdeu nenhum, né? Tá certo, só reforçando. Juazeirense vem à Vila enfrentar o Santos às 7h15. O time baiano tem ótimos resultados na temporada. Nos últimos 8 jogos foram 5 vitórias e 3 empates. Tem apenas um desfalque, o meio-campo Klebson, em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, em isolamento social após testar positivo para a Covid-19 na última semana. Bom, Vitor, vamos lá, o que você sabe da Juazeirense? A gente sabe que foi o time que eliminou o Cruzeiro, né?
apesar de que o Cruzeiro anda bem mal das pernas ultimamente, não serve muito como parâmetro. Mas enfim, o que você tem aí de informação além dessa que eu trouxe sobre a Juazeirense? A Juazeirense, falaram da Série C, né? Ele jogou no último sábado contra o Muricy em Alagoas, venceu por 3-0. Tudo bem que o time alagoano é o lanterna do grupo A4, né? Esse grupo que a Juazeirense lidera com 18 pontos em 8 jogos. Depois do jogo contra o Santos na Vila Belmiro, vai enfrentar o Sergipe em casa. É um time que pode dar trabalho. Acredito, o Santos é favorito, é claro. Não estou aqui falando que o Santos vai ter problemas para passar pela Juazeirense. A zebra vai ser muito grande se o Santos não se classificar. Mas é um time que pode dar trabalho, assim como o Cianorte na Vila Belmiro não entregou os pontos fácil, não, né? Então provavelmente a Juazeirense deve vir no mesmo estilo do Cianorte. Eu até acho que é um time um pouquinho melhor que o time paranaense hoje, e vem no momento melhor que o Cianorte estava quando enfrentou o Santos na Copa do Brasil. Então é provável que o Santos passe, mas não pode achar que pode entrar em campo achando que está ganho, senão pode se complicar. É por aí, Vlad. Juazeirense, o Santos tem que abrir o olho com o time lá da Bahia? É sempre bom, Alex, porque Copa do Brasil a gente sabe que é uma competição que você não pode vacilar, principalmente nos jogos em casa. O Santos tem que conseguir fazer o resultado para ir tranquilo em relação ao jogo de volta. A gente viu, por exemplo, o São Paulo contra o 4 de julho, penou no primeiro jogo, chegou depois a estar perdendo por 1-0, só depois que deslanchou e goleou, conseguiu fazer um placar bem elástico. Mas a gente já viu nessa Copa do Brasil alguns favoritos serem eliminados, como o Grêmio, o próprio Palmeiras, times que a gente não esperava que fossem cair tão cedo. Eu acho que a Juazeirense, em relação ao Cianorte, é mais time mesmo. Eu tenho acompanhado o Cianorte porque ele é do grupo do Santo André na Série D. É um time muito fraco. O time que jogou contra o Santos era um pouquinho melhor, mas é um time fraquíssimo. Então, assim, o Santos tem todas as condições de passar sem dificuldade em relação ao Juazeirense. Não acho que eles sejam um time semi-amador, longe disso. Como o Vitor mesmo disse, boa campanha na Série D, está liderando, tem alguns nomes conhecidos, né? O goleiro da Juazeirense é o Rodrigo Calaça, que jogou no Goiás, tem 40 anos de idade. O Júnior Timbó é o meia, também jogou no Náutico. E tem um jogador chamado Kesley, que passou pelo Sub-23 do Santos. Tem alguns jogadores de qualidade a Juazeirense, mas acho muito difícil conseguir fazer frente ao time da Vila. Pois é, e tem outro detalhe, né? O Fernando Diniz e o Santos hoje, eles têm obrigação de dar uma resposta depois do papelão que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Tem que jogar mais, jogar melhor e colocar a bola na rede, o que é o principal. Ô Vlad, de cabeça, o Fernando Diniz jogou no Santo André, não, né? Jogou em 2007 no Campeonato Caramba, quem é que não jogou no Santo André? Só o Pelé que não jogou no Santo André, pô? Eu acho que é o contrário, viu? É difícil achar onde o Fernando Diniz não jogou, viu? O Fernando Diniz tem uma curiosidade legal, Alex. Ele jogou no Santo André em 2007 e o lateral do Santo André naquele ano era o Pará, que hoje joga no Santos. Naquele Campeonato Paulista que o Fernando Diniz jogou pelo Santo André, infelizmente o Santo André foi rebaixado. Era um time que tinha o Sérgio Goleiro, do Palmeiras, tinha o... deixa eu lembrar quem era daquele... Galeano, que também não jogou nada. Fernando Diniz, que acho que foi embora no meio do campeonato, ele nem terminou o Campeonato Paulista pelo Santo André. E tinha o Pará também, que depois virou um grande destaque do Santo André e foi para o Santos no ano seguinte. Então tá explicado. Tá explicado por que o Pará não saia do time. É truta do Diniz, desde o tempo do Santo André. Ah, descobrimos, tá vendo? O Pará jogou com o Diniz, a não ser que o Pará tenha dado uma porrada no Diniz num treino lá, alguma coisa do gênero. Mas eles já eram amigos de longa data, né? Mas pelo menos o Diniz demorou, mas tirou o Pará do time, né? Que ele não estava bem, não. Que coisa, né? Enfim, vamos aguardar o que vai ser a sequência desse trabalho, porque agora o Madison é o titular da equipe do Santos. Bom, a gente falou aqui dessa questão do time da Juazeirense, da Copa do Brasil, de ser uma competição que exige dos clubes uma atenção especial, porque a Copa do Brasil dá uma grana violenta, né, Vitor de Andrade? Eu costumo dizer que, assim, o Santos hoje, ele é um time que precisa olhar para a Copa Sul-Americana, que é a chance dele de ganhar. Porque lá na frente, quando afunilar,
você vai ter aí adversários muito mais difíceis para enfrentar. Mas o Santos precisa ir passando de fase para ganhar um dinheiro elevado, né? Essa fase da Copa do Brasil, se passar, já é uma grana que vai juntar aí com essa venda do Alisson, do Caio Jorge, você já consegue pagar as continhas de 2, 3, uns 2 meses pelo menos, né? E esse é o grande chamariz da Copa do Brasil. Por isso que muitas vezes esses times pequenos, ou os times menos tradicionais, ou os times mais desconhecidos, eles jogam a vida na Copa do Brasil, porque uma fase de Copa do Brasil para eles, se bobear, o orçamento de, sei lá, 6 meses, né, Vitor? Provavelmente a boa campanha da Juazeirense na Série D tem muito a ver com o que a Juazeirense está fazendo na Copa do Brasil. Com certeza conseguiu garantir uma verba financeira muito boa por causa desses avanços de estar numa fase adiantada na competição nacional de mata-mata, e aí pôde investir um pouco mais na Série D do Brasileiro, onde vem fazendo uma boa campanha. E algo que, por exemplo, o Cianorte não está conseguindo fazer, por exemplo. Está preferindo investir em outras situações. Mas a Juazeirense, com certeza, boa parte do sucesso da equipe na Série D vem do que está conquistando na Copa do Brasil e conseguindo se manter financeiramente. Muito bem, olha, sobre o time do Santos para essa noite, o Bruno Marques, eu falei, vai ficar no banco, né? Saiu a lista de relacionados, aí a escalação provável do Diniz não vai ter Camacho, porque ele não pode jogar, com meio de campo Jean Mota, Sanches e Pirani. Muita gente falou assim, poxa, mas esse meio de campo vai tomar um couro aí, né? Quando pegar um adversário mais forte, coisa e tal. Pode ser, né? Mas eu vi alguns times, até o Flamengo, né? Teve uma época em que o Diego foi recuado, quase que para jogar de primeiro volante. Até o Rincon, quando voltou, era meia, voltou para jogar de volante e tal. Eu não estou dizendo que o Jean Mota possa ser o cão de guarda do meio de campo santista, mas para um jogo como esse de hoje, e com a dificuldade que o Santos tem para furar linhas, né? Ter o Pirani junto com o Sanches e o Jean Mota mais atrás, fazendo aquela saída de bola, né? De qualidade, distribuindo o jogo, pode dar certo. Ô Vlad, você é de São Paulo, vendo à distância, você que já acompanhou mais perto o trabalho do Diniz quando ele estava aí no São Paulo, inclusive, acompanhou quando ele foi jogador também. Hoje ele monta esse sistema diferente no meio de campo, sem um centroavante de referência, né? Ele poderia colocar o Marcos Leonardo, porque o Caio Jorge está fora, mas vai voltar o Marcos Guilherme lá para falso 9 e o Lucas Braga no ataque. Como é que você vê o trabalho do Diniz e essa escalação provável para hoje à noite, hein, Vlad? Eu acho que o trabalho do Diniz, assim, em relação ao Santos, ainda está devendo um pouco. A gente, quando o Diniz foi contratado pelo Santos, eu esperava um pouco mais, alguns resultados melhores. O que eu consigo ver é que o Diniz não consegue, Alex, emendar uma sequência de vitórias. Ele tem bons resultados alternado com partidas ruins, coisa que ele já teve, assim, principalmente no final da passagem dele pelo São Paulo, né? O Diniz, ele é um técnico que gosta de um time que joga futebol para frente, que tenha muita posse de bola. Eu acredito que com essa formação ele vai priorizar exatamente isso. Ele não quer dar espaço para a equipe do Juazeirense atacar. Ele quer abafar, fazer o resultado para ir tranquilo para o jogo de volta. Eu só acho que, em relação ao centroavante, eu começaria com algum centroavante, Alex. Porque é necessário um time que vai jogar, por exemplo, como a Juazeirense, deve jogar para trás, deve jogar recuado, deve jogar fechado. E quando você tem um time muito recuado, você usa bastante recurso de bola na área, cruzamento, escanteio. É bom você ter jogadores de referência até para você conseguir segurar os zagueiros e tentar abrir mais espaços. Eu acho que essa formação do Diniz, talvez, principalmente no ataque, no meio de campo eu sou a favor mesmo de entrar com uma formação mais técnica, pode complicar um pouco na finalização das jogadas. Olha, quem está te mandando um abraço, Vlad, é o Fabiano Fará. Está aqui na nossa audiência, o famoso Resenha, Vladimir Bianchini, o famoso Resenha. Trabalhamos juntos na Rádio Globo. Ele e o Doni Vieira juntos era punk. O Fará está te acompanhando aqui, viu, o Vlad? Fará que é um grande amigo, um grande parceiro. Me ajudou demais no período que eu trabalhei na Rádio Globo. Foi um cara assim que a gente conseguiu produzir coisas maravilhosas do Santos na época. Eu lembro que a gente colocou o Juari para falar com o Neymar ao vivo, depois da semifinal do Campeonato Paulista de 2012, quando o Neymar homenageou o Juari, lembra? Rodando a bandeirinha de escanteio.
A gente depois também conseguiu fazer umas coisas bacanas em relação ao Pelé, uma entrevista exclusiva com o Pelé aqui no Brasil e com o Neymar lá na Argentina, no jogo antes do Vélez, pelas quartas de final, se eu não me engano, da Libertadores também de 2012. A gente produziu um material muito legal naquela época na Rádio Globo. Um abração para o Fabiano, que é um grande jornalista, um grande repórter. E o Fabiano que agora está com o canal e só da Santos, né, trazendo boas entrevistas, boas opiniões lá também, informações sobre o Santos Futebol Clube. Ô Felipe, aqui eu não sei não, mas acho que a chuva está afetando os nossos equipamentos aqui. A internet aqui, eu estou recorrendo ao celular para ver as mensagens do pessoal aqui. Daqui a pouco a gente vai falar da história do Caio Jorge, né? Tem uma matéria que saiu no UOL agora há pouco, dizendo que a Juventus acho que chega em 3 milhões de euros para o Santos. Eu vou contar para vocês um negócio, eu já estava satisfeito com 1,5, para acabar com essa novela logo. Aí subiu para 2, agora estão falando em 3, tá bom. É ridículo, né? Tinha que botar mais um 0 nessa história. O Caio Jorge era para ser vendido por 30, mas não dá. Então, se é 3 que a Juventus pode pagar, beleza. Pelo jeito o Cristiano Ronaldo vai ficar lá, né? Então o Caio Jorge deve estar feliz da vida para encontrar o gajo, né? O Cristiano Ronaldo e coisa e tal. E o Santos precisa seguir a vida dele também, né? Entrar um dinheirinho e ver quem é que vai jogar como titular nessa equipe aí. Ô Vitor, a gente está caminhando para o final do bloco, eu já vou ler mensagem do pessoal aqui. Sobre essa formação do Diniz, alguma coisa a acrescentar? A defesa é aquela que vem atuando. O Felipe Jonathan teria que atuar de toda forma, porque o Moraes acho que só volta contra o Corinthians. O Kaique permanece na zaga, tem gente que acha que tinha que jogar o Palha. Esse meio de campo diferente, Jean Mota, Pirani e Sanches, e o ataque voltando a ser aquele que já foi testado, Marinho, Marcos, Guilherme e o distinto Lucas Braga. Eu tenho que falar pausadamente porque eu me confundo toda hora do Marcos Guilherme com o Marcos Leonardo. Mas pelo menos é uma formação ofensiva ao extremo, né, o Vitor? O Diniz vai tentar pressionar a Juazeirense jogando em casa para fazer o jogo. Eu acho interessante essa questão do meio campo ser um pouco mais técnico, mas aí a questão do Camacho não poder jogar na Copa do Brasil é um problema, né? Porque aí você teria um jogador que é técnico, mas que também marca, né, sem a bola. E o Santos talvez tenha algum tipo de problema quando não tiver a bola nesse meio de campo que vai jogar contra o Juazeirense. Então, nesse ponto específico, o Camacho faz muita falta, porque seria um jogador técnico que marca. Agora, na situação que vai para o jogo, vai ficar mais complicado. Fora isso, é o que o Santos tem, né? A questão de o Caio Jorge e o Alisson estarem negociando com outros clubes. E nesse ponto específico, eu concordo com o Diniz. Eu acho que tem que colocar os dois jogadores para resolver a vida deles, porque dentro de campo, se ficar nessa vou, não vou, influencia. Então, resolvam a vida de vocês, e aí, se for continuar no Santos, vocês jogam, se não, boa sorte no caminho que for tomar. Mas aí esse detalhe de não ter o Camacho na Copa do Brasil complica um pouquinho essa ideia de um meio campo mais leve. Muito bem, antes de ir para o break, o Eloy Matias Júnior me mandou aqui no Twitter, estou vendo no celular, ó. Abraço, Alex. Citadini, Gustavo Henrique, Yuri Alberto e agora Caio Jorge estão criando escola. A diretoria precisa agir, senão o Marcos Leonardo é o próximo. Concordo plenamente. O Santos não pode bobear com o Marcos Leonardo, porque depois de perder um centroavante como o Caio Jorge, se perder o Marcos Leonardo também porque o contrato foi mal resolvido, é o fim da picada, tá certo? Quem mais que a gente tem aqui? Deixa eu só ler mais algumas antes do break. O Pauleta 99, bom dia, que hoje seja menos complicado do que foi contra os argentinos. Santista merece um pouquinho de paz contra os argentinos e contra o Atlético Goianiense, né, Pauleta? O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex e amigos da live, ligado em Angatuba, São Paulo, torcendo pela vitória, mas triste de ver algumas mídias santistas e torcedores criticando o Diniz. E o Rueda, será que só eu vejo evolução no clube, Alex? Não, Arnaldo, o Santos evolui enquanto instituição, né? Eu disse aqui, aliás, eu não tive a oportunidade de ver, mas me parece que até o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe falou alguma coisa parecida. Eu não acho que o Santos tenha errado na condução do caso do Caio Jorge, não esta diretoria. Tinha que ir mesmo atrás de alguma proposta, como foi atrás do Benfica, para agilizar logo, sabe por quê? Porque senão o empresário do jogador ia ficar no banho-maria, ficar nesse chove, não molha, não sei o quê, né?
Então, se não vai ser a proposta ideal, aquela que o Santos tinha do Benfica, de 3,5 mais um jogador por empréstimo, mas pelo menos já é alguma coisa, né? E o Santos não podia ficar parado, olhando a boa vontade do empresário resolver a vida do jogador e o Santos olhando, né? Ficar parado não, né? O Alexandro Dantas mandou bom dia aqui, o Davidson Garuti, bom dia Alex, o Santos não pode subir os jogadores antes de ter essa renovação de contrato acima dos 18 anos. Mas o Davidson, isso é um problema, né? O sub-20 do Santos às vezes toma umas pauladas aí nos campeonatos, porque tem no time principal o jogador que era para estar no sub-20. Queima etapa, né? E se você não puser para jogar, você não aproveita o jogador talentoso, tipo o Ângelo, o próprio Kaique, como foi antes com o Rodrigo. Porque não adianta, você não põe para jogar, mas os empresários e os clubes da Europa, eles estão de olho de qualquer jeito, jogando ou não. Né? Claro que tem uma diferençazinha aí, né? Do cara tá fazendo gol no profissional, mas não sei se isso resolveria. O Alexandre também disse aqui, Alex, o Santos fez o certo de correr atrás de uma equipe para o Caio Jorge. O empresário ficou enrolando e tratando sem o Santos. Mimimi de empresário. Exatamente, eu não tinha lido a sua mensagem, Xará, mas é isso aí mesmo. Samuel Cabral de Lima, vamos deixar o Caio Jorge seguir o seu caminho. O Santos é muito grande, Santos sempre Santos. O Roger Sanassi mandou bom dia. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, Vitor e Vladimir. A palavra de ordem é esquecer o Caio Jorge e focar no nosso peixão. É preciso olhar para frente, assim como a Fênix dos X-Men. O Santos sempre ressurge. É isso aí. Vamos para o intervalo então? Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens e o povo quer falar sobre a história do Caio Jorge. Aliás, fica a dica aí para o Vladimir Bianchini, os grandes ingratos da história da bola. Deve ter outros aí, de outros clubes que saíram pela porta dos fundos, né? O moleque chega no clube, não tem nem dentinho direito ainda, né? Gordinho, às vezes, ou magrinho. Aí o clube vai lá, investe, prepara. Aí quando pode, vai embora desse jeito. Bom, enfim. Voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Destaque, 12:04, nada como uma boa reiniciada no computador, né, para as coisas funcionarem. O Júnior Armando lá no Facebook, bom dia, Bertolucci e Caio Jorge deram um nó na diretoria do Santos, parabéns pelo programa, abraço Alex. Luiz Eduardo Cacheta, Marcos Leonardo de 9, com 1,5 m de altura e 900 juvenis na área. Ah, Diniz, me ajuda aí. Ele diz aqui também, Alex, ele estava dando bom dia antes, né? Alex Vitor e Ian Gillan. Olha, o Vladimir Bianchini tem a cara do... Parece! Manda um agudo. Mesmo, manda um Highway Star aí, vai. Quero ver. Não vai, não Nossa, vai. Se eu fizer, vou passar uma vergonha. Vai parecer o Detonator do Massacration, você se der o agudo do Highway Star aqui. O Detonator ainda pelo menos sabe cantar, né, Alex? Se eu fizer isso, eu tiro o programa do ar. Nem no karaokê. Ele diz aqui, ó, hoje começa a valer a trajetória do Cavalo da Vila, ML9, 9 raiz, anota aí, me cobre depois, que ele seja bafejado pelas energias positivas de Juari, Chulapa, Guga, Paulinho McLaren, vai brilhar e sair pela porta da frente, voa moleque.
Pois é, eu espero que o Marcos Leonardo tenha realmente chance de jogar no Santos, né? Ele é um jogador diferente, ele não é igual o Caio Jorge em movimentação, mas ele é um cara da área, né? Isso vai exigir uma mudança de comportamento de alguns jogadores, como o Marinho, como o Marcos Guilherme, eventualmente como o Lucas Braga. Eu acredito muito no potencial. E vocês lembram que eu sempre conto aqui a história do scout do clube europeu com quem eu conversei. E ele listou os jogadores do Santos que são observados de forma muito próxima pelos times europeus, todos os grandes times europeus. Kaique, Caio Jorge, Sandri, Marcos Leonardo e Ângelo. Não é à toa, né, que esses jogadores estão hoje compondo, né, a equipe principal. O Efigênio Filho no Twitter disse: bom dia, Lorde, o Felipe Anderson voltou para lá, o Santos levou algum? Parece que levou, Efigênio, mas é algum bem pequenininho, uma coisinha, sabe? Uma coisinha bem pequena, um dinheirinho bem michuruca, não é nada de outro mundo não. Para mim deve ser uma fortuna, deve pagar uns 3 meses de um monte de conta, mas para o Santos é uma mixaria, tá certo? Então é isso. A história é a seguinte, meus caros, eu até vou voltar aqui ver se eu acho a matéria do UOL, que fala que o pacote para a compra do Caio Jorge, o meu caro Vitor de Andrade, gira em torno aí de 9 milhões de euros, e que para o Santos sobraria o equivalente a 3 milhões. Tá bom, Vitor, na tua opinião, 3 milhões de euros pelo Caio Jorge para a gente encerrar essa novela de uma vez por todas? Pela situação que deixaram o contrato, é melhor do que nada, né? Como diriam por aí, porque a chance do Caio Jorge sair no fim do ano de graça era gigantesca. Então, a situação do Caio Jorge para mim é a seguinte: é ponto pacífico que ele ia sair, isso é óbvio, e o Santos tinha que tentar conversar para ganhar alguns. Se vai ganhar, ótimo. Então, e não vai jogar mais pelo Santos. A verdade não dá para ficar falando em várias situações. E até aquela questão de chamar de ele ser ingrato. Você pode até pensar assim, mas se a diretoria anterior que não teve a perspicácia de perceber que era um atacante que ganhou prêmio individual no Mundial Sub-17 e não teve a perspicácia de renovar com o atleta, né? Também tem que levar isso em consideração. Não valorizou o seu atleta naquele momento. Então, hoje, a atual diretoria do Santos está fazendo o máximo possível para ver se não perde o jogador de graça. Então, 3 milhões de euros está de bom tamanho pela situação que o Santos se colocou nessa questão do Caio Jorge. Volto a repetir, não é culpa da atual diretoria, tá? A diretoria está tentando tirar o máximo que pode dessa situação. Tem só um detalhe, né, Vitor? O Pérez, ele podia até tentar renovar, não sei se tentou. Mas com que moral ele chega no cara que ele está devendo dinheiro, que é o empresário do Caio Jorge, que é o Juliano Bertolucci? Uma dívida que foi feita pelo seu modesto Roma Júnior e que o Pérez não pagou. E como é que você chega no cara para renovar? Só um detalhe, esse mundo do futebol, essa coisa do empresário, o clube está muito refém dessas circunstâncias. Porque, veja só, o Bertolucci, ele é empresário do Sandri, que já renovou. Ele é empresário do Diniz e do Zanocelo. Aí eu escuto uma entrevista do Zanocelo, acho que do Kaique também. E parece que ele tem investidor da Ferroviária. Aliás, por onde passou o Zanocelo. Aí eu escuto uma entrevista do Zanocelo falando assim: olha, eu preferi o Santos porque eu queria trabalhar com o Diniz do que o Palmeiras. Eu fico pensando, será que isso é... Não estou dizendo que é mentira, nem nada. Mas estou dizendo assim, será que não é a fome com a vontade de comer? Né? Porque o jogador dá uma declaração dessa, é o tal do tráfico de influência, né? Ele levanta a bola do cliente do empresário dele. Os caras trabalham na mesma empresa, entendeu? Vou falar bem do vou valorizar aqui, né? E coisa e tal. Enfim, Alex. Então, do mesmo jeito que tem que tem hoje o Bertolucci, mas não se compara, por exemplo, com aqueles períodos em que o clube tinha parcerias aí com outros empresários, com o Taveira, com o Juan Figuer, sei lá, outros aí que eu vou me esquecer agora, e também não tem nada de ilegal nisso, só precisa se colocar um limite entre até onde o empresário pode chegar, até onde ele pode ultrapassar.
Mas no caso do Caio Jorge, o Santos tinha muitos outros detalhes para resolver. E foi até a expressão que eu usei. Parece que você está dormindo com o inimigo. Você não pode romper com o cara totalmente. Ah, persona não grata, não pisa mais na Vila. Sendo que o cara tem um monte de gente dentro do clube, né, Vlad? Sem dúvida, Alex. Na questão do Zanocelo, só para colocar um contraponto no que você falou, o Zanocelo ele jogou na base do Juventus com o filho do Diniz. Então ele já tinha uma relação com o Fernando Diniz anterior. Então isso também contribuiu até para o Zanocelo ir para o Santos. Não é só uma questão, talvez, só de empresário. Tem essa questão também do Zanocelo já ter uma relação anterior com o Diniz desde a época da base, quando ele jogava no Juventus. Ele já conhecia o trabalho do Diniz, já tinha muita amizade com o filho dele, porque eles jogavam juntos, então isso muda. Agora, em relação a essa parte de empresário, a gente já viu acontecer de tudo no futebol, né, Alex? A gente já viu muitos times que o empresário, às vezes, tem vários jogadores, ele rompe com a diretoria por algum desses jogadores, e o que ele faz logo em seguida? Começa a tirar todos os atletas que estavam no clube e da forma, assim, mais rasteira possível. Se não é por venda curta, é entrando na justiça, tentando romper contrato alegando algum tipo de irregularidade, do tipo atraso de salário, atraso de FGTS. O Santos, nesse caso, ele é refém desses empresários. Porque se ele briga, por exemplo, com o Juliano Bertolucci, como você mesmo disse, olha quantos outros jogadores aí teriam uma situação que ele teria problema. Que seria a questão de não renovar contrato com esses caras, de procurar brechas na justiça para tentar rescindir o contrato. Isso é uma situação muito complicada. Eu acho que no caso do Caio Jorge, foi uma tristeza muito grande para o Santos o que aconteceu no caso do Caio, porque foi assim, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que foi uma ingratidão muito grande do staff do Caio em relação ao Santos, porque o Caio chega muito jovem ao time da Vila Belmiro, tinha uma situação financeira complicadíssima, tudo mais, conseguiu virar um jogador de destaque, foi projetado pelo Santos, o Santos deu toda a estrutura para o cara, e na hora de ir embora, ele comete esse tipo de coisa. E ainda assim, você analisar, por exemplo, você teve o caso do Rodrigo, tantos outros jogadores que saíram pela porta da frente, que saíram bem, que foram vendidos, porque eram jogadores tão ou menos até badalados do que o Caio Jorge, e renderam uma quantidade de dinheiro muito maior para o Santos do que vai render o Caio. Eu acho que essa diretoria atual do Santos fez o certo, não tinha muito o que fazer, ela está refém dessa situação. Ou ela ia jogar com o Caio Jorge até o final do ano e perder ele de graça, e sendo bem sincero, qual o grande título que o Santos pode faturar nesse ano que o Caio Jorge faria aquela diferença? Se ainda estivesse disputando a Libertadores, eu acho que até valeria a pena você tentar, por exemplo, segurar e perder ele de graça no final do ano, porque ganhar uma Libertadores é muito mais importante, muito mais legal do que você ganhar 3 milhões de euros pela venda de um jogador. Mas pela circunstância, pela situação financeira do Santos, a diretoria fez o correto. Infelizmente, não teve muito o que fazer. Eu até uso um outro argumento. Se o Caio Jorge tivesse sido o grande jogador do Santos na final da Libertadores, o Santos fosse campeão contra o Palmeiras com 3 gols do Caio Jorge. Aí você vai falar assim, pô, o cara entrou pra história, né, meu? O cara foi o cara da Libertadores. Então, tá bom, vai, paciência, não vai renovar e tal. Você fica chateado pela perda da grana, mas o cara tá lá no Olimpo dos deuses da bola, né? Mas não, ele não fez isso, ele não tem 20 gols como profissional. E esse número frio muitas vezes mascara um pouco a análise que as pessoas fazem. Ah, tá vendo, ele não sabe fazer gol, ele é ruim. É que justamente isso que foi falado aqui no programa. A gente quer cobrar de jogador de 16, 17, 18, 19 anos um rendimento que ele vai ter, o ápice da carreira de qualquer atleta é na faixa dos 25 anos. É que aqui a gente precisa adiantar processo, porque se você não colocar para jogar, você perde, né? Então o Caio Jorge ainda vai melhorar. Ele tem essa deficiência do jogo aéreo, de fazer gol de cabeça. Pode ser que melhore, pode ser que não. Guardadas as devidas proporções, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, não sabia fazer gol de cabeça e nunca soube fazer direito, né? Mas em compensação, ele era um jogador extraordinário. Repito, não estou dizendo que o Caio Jorge vai ser o Ronaldo Fenômeno, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer que eu falei isso. Eu não estou falando isso. Estou dizendo que o amadurecimento do atleta é diferente, a não ser em casos extremos. Quando o cara é um extra classe, assim, um negócio fora de série, como era o Neymar, como era o próprio Ronaldo Fenômeno, né? Até o Ronaldinho Gaúcho, no começo dele de carreira, vou dar outro exemplo, ele era um jogador promissor no Grêmio, foi para o Paris Saint-Germain, tal, era bom, mas ele foi explodir mesmo no Barcelona, e ele já era mais velho. Então,
Então tem muito jogador que vai explodir lá na frente. É que o nosso futebol é um futebol economicamente pobre. Por isso que times como o Flamengo e o Palmeiras, que estão mais organizados e tem bala, ou o caso agora do Atlético Mineiro, que tem alguém botando dinheiro lá, são times que acabam se dando bem, né? Porque o todo no futebol brasileiro é desigual. E o Santos precisa fazer esse trabalho. Precisa olhar os seus contratos para não perder jogador que nem está perdendo agora. Precisa contratar certo. Não tem mais espaço para Cueva, para Damião, para Kleber Reis, para esse tipo de jogador. Tem que sanear suas dívidas. O torcedor precisa fazer a parte dele e virar sócio, ajudar o clube de alguma forma e não ficar esperando que o clube dê uma piscininha para ele. Não é isso, é ajudar o clube agora, né? Falo isso todo dia, é difícil, muitos ainda não entendem. Porque senão nós vamos ficar numa situação como essa. Aliás, eu só espero que realmente seja o último caso do tipo, pelo menos nessa gestão. Que, até pelo que foi dito aí pelo internauta, se houver dificuldade, não estou dizendo, não põe para jogar, até porque isso é uma prerrogativa do treinador, mas traz mais gente, troca, né? Dá mais opção para o técnico para ele não precisar ficar usando muito jogador que não tem lá tanto interesse de estender a mão para o clube, como o clube estendeu a mão para ele, né? Sei lá se eu sou muito romântico, viu, Vitor? Mas é isso mesmo. Eu acho que tem que sempre botar na balança e tentar fazer o equilíbrio. Você tem que ser um pouquinho justo com o clube que te revelou, com o clube que te formou, mas ao mesmo tempo a gente não pode apagar o que é o futebol hoje em dia. E você tem que trabalhar com essas situações. Volto a repetir. Eu sei que tinha um problema com o empresário, eu sei das situações, mas não dá para se admitir que um jogador que foi campeão do mundo sub-17, que ganhou prêmio individual e foi chuteiro de bronze no mesmo mundial, não ter sido chamado para conversar para renovação de contrato. Não é incabível naquele momento. E aí, no futuro, a bomba explode, né? Como está explodindo agora. Mas ao mesmo tempo, e outra, eu vou ser bem sincero, se o Santos está ganhando alguma coisa nessa situação, é muito pelo jogador, viu? Carlos Jorge deixou bem claro que em conversas internas que não queria que o Santos, quando ele saísse, que o Santos ficasse com uma mão na frente e outra atrás. O jogador, pelo menos é o que se fala nos bastidores, que o jogador queria fazer questão de que sobrasse algum dinheiro para o Santos. E é o que está acontecendo. Não dá para a gente negar que... Porque o medo maior era chegar no fim do ano e ele sair de graça. E não é o que está acontecendo. O que o torcedor questiona, Vitor, é o seguinte. A proposta do Benfica veio e para o Santos era melhor. Bom, também eu entendo que é direito do cara optar por jogar na Juventus do que jogar no Benfica. Mas a grande questão é que isso está sendo conversado já há um tempo, né, pela diretoria atual. Não se via nenhum empecilho em se renovar o contrato, né, renovar o contrato por boas bases para o atleta, e mesmo que fosse uma venda, chegar num acordo em que a venda acontecesse agora nessa janela por um valor menor, não precisaria chegar naquele valor estratosférico. Porque assim, a Juventus vai pagar 3 milhões de euros para o Santos, sei lá, ela poderia pagar, olha, falar o seguinte, nós vamos pagar 5, 6, todo mundo ia chiar, mas ia dizer assim, foi um acordo feito na renovação do contrato, né? Poderia ser feito uma outra conversa, a gente vende agora, mas entrega no fim do ano. É que, apesar dessa história de deixar um dinheiro, nunca apareceu a bem da verdade que houve uma boa vontade no sentido de renovar, né? Porque, enfim, o cara, como diz a legislação, a faca e o queijo estão na mão do empresário. Ele vai ficar com o dinheiro para ele, é melhor do que ficar para o clube, né? Mas aí eu volto na questão do equilíbrio. A gente não pode fechar os olhos pro que é o futebol hoje. Às vezes o staff do jogador, o jogador entraram num consenso de que era hora de sair. E aí renovou. Talvez a renovação complicaria o fato de ele sair nesse momento. Então tem que levar tudo isso em consideração. Agora, a gente não pode apagar a falha que teve em 2017. Não, sim, claro. Isso eu concordo plenamente. E aí, o problema é esse. O problema não é agora. Entendeu? Houve uma falha gritante há uns anos atrás, quando o jogador era promissor e tudo, mas que já estava começando a mostrar que no futuro ia valer dinheiro. E eu não estou nem falando que ele vai ser
um atleta de seleção ou não. Aí a gente tem essa dúvida ainda. Vai, ô Vitor. Mas que ele Vitor, renderia é só ele pisar na Juventus que ele vai ser convocado, pode ter certeza. Tem esse lado também, né? O Rodrigo não era convocado quando estava no Santos, pisou no Real Madrid, foi convocado. O Lucas Veríssimo pisou no Benfica, foi convocado, mas acabou sendo cortado, né? É capaz do Luan Pérez, na próxima convocação, ser chamado, né? Tudo bem que esse teve na Europa, mas teve ali na segunda divisão do futebol europeu, vamos dizer assim, né? Que era no Bruges, agora voltou para o Olympique, é capaz de ser convocado também. Nesse ponto eu concordo plenamente contigo. O Nando Xavier mandou bom dia pra gente aqui, o Fábio Lima também. E disse, essa história do Hernanes no Santos procede ou é balão de ensaio de empresário? Eu falei no vídeo do Canal 10 ontem que o Hernanes estaria no radar do Santos porque a informação é do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Hoje, o Felipe acabou de twittar que ter vazado a informação e a repercussão negativa deram uma esfriada no negócio. É o tipo de transação que eu, sinceramente, eu não tenho opinião formada ainda. Assim, se não vier, não vai fazer a menor diferença, porque na posição do Hernanes o Santos tem bastante jogador. Mas também se vier, e vier para ganhar pouquinho, e é um cara bom de grupo, é experiente, não sei. É que no São Paulo faz tempo que ele não joga nada, né? O estranho é que ele disse que não se encaixou no esquema do Diniz no São Paulo. Se ele se encaixou, não se encaixou lá, se encaixou agora como? Hein, Vlad? Não sei, o que você pensa aí de Hernanes? Eu não traria, mas se viesse também... No momento, sinceramente, Alex, não é uma boa contratação no momento para o Santos. O Hernanes foi um grande jogador, teve fases espetaculares, tanto no São Paulo quanto na Lazio, jogou muito bem. A volta dele, a primeira ao São Paulo, foi muito boa, mas essa última passagem dele pelo São Paulo, infelizmente, ele não jogou. Eu acredito que o Hernanes no Santos não seria uma boa, porque criaria uma certa expectativa em relação a isso, uma cobrança. O Hernanes é um jogador que vem há muito tempo praticamente sem jogar. Se você analisar com o Diniz, ele jogou muito pouco, com o Crespo menos ainda. Então, assim, eu acho que o Santos ele tem que procurar outras posições para se reforçar. O Hernanes é um cara bacana, legal mesmo, como você falou, de grupo. Foi um grande jogador, mas ele já está com 36 anos e muito tempo sem jogar. Eu acho que não seria uma boa contratação para o Santos no momento, não. Olha, eu me perdi aqui nas mensagens, mas o Aziz Alberto Rassi diz aqui, por que os conselheiros não cobraram o presidente não renovar e deixar jogar? O Pérez? Mas é que aquela história, né, o Aziz? A questão executiva, não tem o que o Conselho Deliberativo interferir em contratação de jogador ou renovação. Você pode questionar lá na frente contas, a situação financeira do clube. Imagina, você não tem como o poder legislativo do clube ficar monitorando o que acontece no executivo. Isso pode ser feito de tempos em tempos ou após o mandato, mas não tem como, né? O conselheiro não tem esse poder. Por que não renovou? O cara vai dizer, eu te mostro aqui uma planilha, uma carta. Renovou porque o empresário não quis, né? Esse não é o papel do Conselho Deliberativo no clube, né? O Nando, 1730, bom dia, Alex e bancada, Balheiro de volante, Marcos Guilherme na esquerda, Marinho na direita, Jean Mota de falso 9, seria a escalação ideal para hoje, está em Bauru. A Débora Costa, nosso campeonato é se manter na primeira divisão. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex, alguma novidade do caso do ingrato Jorge? Clube investe desde a formação inicial e toma essa rasteira, lei está errada e o clube deveria ser indenizado em caso de recusa de renovação. A gente falou bastante, né, Fabiano, agora sobre o Caio Jorge, mas sobre a lei eu também falei no Canal 10 o seguinte, vocês acham que empresário de futebol que tem amigo deputado vai perder a bocada? Ou você acha que deputado vai fazer lei para favorecer clube? Especialmente se não for o clube dele? A lei está de um jeito que favorece muita gente, menos os clubes. Esqueçam, não vão mexer na lei, pelo menos é o que me parece, não tem a menor chance disso acontecer, porque tem deputado, parente de deputado, que tem ligação com o futebol, com o empresário, então, enfim. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vlad? Não, que tem um contraponto também, a gente sempre lembra do jogador que não quer ficar no clube,
Mas também tem sempre aquela questão que o clube revela 50, 60 jogadores que vão para o profissional e muitos deles o clube não aproveita e dispensa assim que termina os contratos. Então, assim, a gente tem sempre os dois lados. A questão é que a lei, a gente vê só quando acontece um caso como o do Caio Jorge, por exemplo, de um jogador muito promissor que o clube queria muito que ficasse e acabou indo embora. Só que essa lei também, de uma certa forma, ela protege os clubes quando ele tem, por exemplo, uma fornada enorme de jogadores que ela não vai utilizar. O jogador sai com uma mão na frente e outra atrás. Pois é, olha, o seu Cino Alves mandou bom dia aqui pra gente e aos participantes da live. Grande abraço a vocês. Alex, só espero que o Santos não me decepcione hoje. Meu aniversário, 59 anos, quero a vitória de presente. Olha lá, Santos, não me estresse. Ô, pessoal, escuta aí, hoje é aniversário do seu Cino. Parabéns, seu Cino. Que você conquiste aí esta vitória, que o Santos conquiste a vitória e dê presente para você. O Eite Mizobi está aqui com a gente também, o Lucas Nunes dos Santos. Deixa eu ver se eu entendi a mensagem dele. Eu particularmente fico doente quando eu vejo pessoas que se diz que manja de futebol. Todo o canal agora, ele ganhou, som, intrigas, arrogância, abaixo o treinador de não para Santos. Eu não sei a quem você se refere, Lucas, quem não entende de futebol, não sei, nós aqui, enfim, não entendi muito bem a sua mensagem. O Fábio Freitas, bom dia, Alex e amigos, me desculpe, mas para mim o Diniz já deu muito por conta desta teimosia dele com o centroavante no banco improvisando falso 9. O Thiago Saulos Silva Marques colocaria o Marcos Guilherme do lado direito e o Marinho do lado esquerdo. É uma tentativa, o Diniz ainda não fez. Germano Pereira, bom dia também. Só tem um recadinho diretamente ao senhor Diniz. A vontade de ganhar não pode ser menor que a de perder o vestiário. E não serão os pés de rato que vão te segurar no fim da temporada. Ele já tirou o Pará, né? Acho que o time é esse mesmo. O de hoje não tem muito o que fazer, né? O Roger Sanás, 3 milhões de euros, leva. O Sidney Sakai, o Diniz não faz milagre. Faz até mais do que pode com elenco limitado. O Eite Mizobi, Ricardo Oliveira é melhor do que qualquer centroavante que está no Santos. Aliás, se é para trazer jogador veterano, eu já falei aqui, o Ricardo Oliveira ele quer encerrar a carreira de forma digna. Se oferecerem o salário mínimo para ele, é capaz de ele vir jogar no Santos. O Roger também, Alex, você acha realmente que o Caio Jorge vai ficar na Juventus? Eu acho que ele vai ser emprestado. O Roger, eu espero que ele fique na Juventus. Aí eu estou falando de uma forma bastante fria e calculista. Que ele seja o parceiro ideal do Cristiano Ronaldo, que ele meta 30 gols logo de cara, que ele ganhe a Champions League e que o Real Madrid vá lá com aquele caminhão de dinheiro dele lá e eu pague 100 milhões de euros no Caio Jorge. E venha uns 10 milhões de euros para o Santos. Tomara. Sei que não vai acontecer, mas sonhar não custa nada, né? O que mais aqui? Olha, a gente está caminhando para o final do programa, tem bastante mensagem. O Bruno Paolo, o Thailson está de volta, ele é bom jogador, entrou bem na época do Sampaoli, ele pode servir para o Santos. Ele precisa acordar para a vida, né, o Bruno? Ele precisa acordar para a vida. Ele precisa pegar os dois dedinhos e enfiar na tomada assim, 220, tomar um choque, porque ele tem estatura, ele tem velocidade, ele tem uma boa técnica, mas ele precisa acordar para a vida. É normal, não adianta o cara ter talento e ele não correr, não jogar, né? Enfim, são várias mensagens aqui, não vai dar tempo de eu ler todas. O PH Júnior, o Rafael Vieira, o Jé mandou aqui também. Teve pessoal falando que a culpa é do Pérez mesmo, né, da não renovação do Caio Jorge, enfim, o Eduardo Rebes, também colocaria o Marcos Leonardo, o Maurício Síndice Hernandes, a culpa do Caio Jorge também é do empresário que atua como um verdadeiro sanguessuga, o Igor Peró, muita gente aqui, o Givaldo Ferreira de Souza. Alex, tem que tirar todos os jogadores do Bertolucci, eu preciso tirar todos os jogadores, eu tiro o Sandri, tiro o Zanocelo, tiro o Kaique, tiro o técnico, o Diniz é dele também. O Wagner Nascimento, parabéns pelos comentários, Alex, você analisa com mais razão do que com o coração. Sou mais o Marcos Leonardo, só perdemos dinheiro com o Caio. De vez em quando eu fico bravo também, viu, companheiro? Pós-jogo, então, hoje eu estou até me preparando. Eu já vou deixar um chazinho de camomila pronto, aquele remédio para pressão na hora que o jogo acabar. Vou deixar no jeito ali, se eu ficar nervoso, eu já me preparo antes do vídeo. O Ed Santos, Alex, esse programa vai ao ar todos os dias? Não, Ed. Segunda, quarta e sexta, das 11h30 da manhã ao 12h30. Não fazemos o programa todo dia por conta das nossas agendas aqui, tanto do estúdio do Boc News,
quanto da minha própria, né? Então, já faz um tempo que a nossa tradição... Quem sabe um dia, né, não façamos o programa diário. Mas, no momento, estamos com 3 edições por semana, tá certo? Muito bem, meus caros. Olha, 12:30, estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque. Vitor, aconteceu mais alguma coisa na Olimpíada aí ou não, que eu não vi? Você não, já. Só a derrota do Brasil no vôlei, né, que estava no fim. E agora esperamos a agenda da quinta-feira, que começa ainda quarta-feira à noite aqui no Brasil, tá? Mas o meu destaque final vai porque hoje tem Santos também no Sub-20. Brasileirão Sub-20, 15 horas, no 1º de maio, São Bernardo. Clássico Santos e São Paulo. O Santos não está bem na competição, né? É o 16º, tem 5 pontos em 7 jogos. E amanhã, 17 horas, em Várzea Grande, o Santos enfrenta o Cuiabá no Brasileirão de Aspirantes. O Santos é o 7º do Grupo B, tem 7 pontos em 6 partidas, Alex. Valeu, Vitor. Obrigado. Semana que vem você está de volta, tá certo? Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Meu caro Vladimir Bianchini, obrigado pela presença, um abraço. Vou lhe informar prontamente sobre em que pé estou no seu livro do Santo André. Ontem, aliás, da Santos Box me chegou o livro do Santos de 84 e eu tenho que terminar de ler o de 55, aí tem o de 78 que eu não comecei, tem o de 84 e tem o do Vlad, então eu fico intercalando. Você sabe que em setembro eu vou estar de férias, né? Aí eu vou mandar ver em tudo o Vladimir Bianchini. Então se prepare para escrever um livro aí, Os Ingratos da Bola. A gente falou que ia comentar esse assunto aí no bloco, mas eu vou deixar quieto, para você pesquisar e trazer aí os maiores ingratos da história do futebol. Valeu, Vlad, um abraço, até a próxima, hein? Alex, um grande abraço para você, para o Vitor e todo mundo ligado na gente aqui. Até a próxima. Muito obrigado ao Vladimir Bianchini, direto da capital paulista, e ao nosso Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que está lá nos estúdios avançados, em Cubatão, tá certo? Acompanhando o futebol, a Olimpíada e muito mais. Então, meus caros, hoje à noite tem Santos e Juazeirense pela Copa do Brasil. Lá no Canal 10, depois do jogo, eu faço aquele nosso tradicional vídeo, tá certo? E na sexta-feira estaremos aqui analisando. A gente pode dar os lances, né, Felipe Rei? Copa do Brasil tem menos frescura, né, do que a Copa Sul-Americana, do que o Campeonato Brasileiro. Aliás, se o Santos ganhar de 0, 1-0, 2-0, 3-0, tem os gols da Santos TV, não tem lá tanto problema não, a gente passa tranquilamente aqui. Então, sexta-feira a gente volta analisando este jogo e já projetando o que será Santos e Chapecoense, meus caros, o jogo do próximo domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, agradeço Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Voltamos na sexta-feira, 11h30 da manhã, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.